A desproporção entre a qualidade dos serviços públicos frente à excessiva tributação brasileira. Sabemos, historicamente, que a vida em sociedade exigiu desde os primórdios a presença de uma entidade que pudesse exercer sobre a coletividade um poder, poder organizacional. Eis que dessa necessidade surgiu o Estado, considerado por grandes doutrinadores como resultado de uma gradual e lenta organização do poder. O Estado, da forma que se apresenta hoje, da forma que conhecemos hoje, ele constitui-se um sistema administrativo que visa, basicamente, atender às necessidades da coletividade, criando e exigindo, impondo regras para que se estabeleça um convívio harmonioso na sociedade. Parece doutrinário demais, essa introdução, mas isso tudo se faz necessário para deixar claro, para destacar a importância que tem o Estado, enquanto administração pública, na vida das pessoas, na perseguição do bem comum, na melhoria da qualidade de vida de todos nós. O tão falado bem-estar social, ele está completamente atrelado à própria razão de existência do Estado. Não é o homem que surge para o Estado, mas o Estado que surge para organizar a vida do homem. Mas então, quais seriam as responsabilidades do Estado na perseguição desse bem-estar social? O Estado brasileiro funda-se constitucionalmente na promoção e na manutenção desse bem-estar social. Entre os seus principais deveres está, primordialmente, a prestação de serviços que promovam a qualidade de vida da população. Para atingir a sua finalidade, a atuação do Estado gera encargos, nós sabemos disso. E, consequentemente, este necessita de recursos para poder patrocinar, financiar a sua prestação de serviços. E foi exatamente para suprir esse abastecimento estatal que houve a instituição do tributo. O tributo seria nada mais do que a arrecadação compulsória do Estado para que assim ele possa financiar a prestação de serviços públicos e promover a qualidade de vida da população. Portanto, a prestação de serviços públicos no Brasil, ao menos, ela tem como principal fonte financiadora a arrecadação tributária. Para ilustrar melhor o que eu disse até agora, vamos fazer uma breve citação de José Eduardo Melo, no qual ele diz que a cobrança de tributos se mostra como a principal fonte das receitas públicas voltadas à construção de uma sociedade livre, justa e solidária, a garantia do desenvolvimento nacional, a erradicação da pobreza e da marginalização, tendente à redução das desigualdades sociais e regionais, bem como a promoção do bem-estar da coletividade. Exatamente isso. Parece o tema, a princípio, vocês observam que vai ficando mais claro. O que será que eu ia aqui dizer com essa desproporção entre a qualidade que temos hoje de serviços públicos e a excessiva tributação? A tributação hoje nada mais... É notável que é altíssima, Todos nós sentimos no bolso quão alta é a tributação brasileira. E em contrapartida nós vemos que nós não temos serviços públicos de qualidade. Nós não temos serviços públicos com o mínimo grau de eficiência, compatível pelo menos com o que pagamos de tributos. O que vem a ser, o que significa dizer que o tributo é compulsório? Significa que pouco importa a nossa vontade. Pouco importa a vontade de pagar ou não, ou deixar de pagar o tributo.
se praticarmos um fato que é considerado gerador de determinado tributo, genericamente nasce para nós a obrigação de pagá-lo, né? Essa compulsoriedade, ela se torna complicada, delicada, quando nós sentimos que a tributação incide sobre quase a totalidade das nossas ações cotidianas. Ao comprarmos e vendermos, ao oferirmos renda, ao constituirmos patrimônio, nós sofremos a incidência de inúmeros impostos. É imposto sobre a propriedade territorial urbana, sobre a propriedade rural também, IPVA, imposto sobre a exportação, imposto sobre a importação, imposto sobre produto industrializado, sobre as operações financeiras, e aí vai. Até a CPMF, né, que agora já estão em debate no nosso Congresso, para quem sabe voltar com a taxa. A tributação brasileira, a carga tributária brasileira, ela gira em torno de 37%, segundo fontes do IBBT, que é o Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação. Isso quer dizer que do montante que nós gastamos diariamente, 37% é arrecadado aos cofres públicos. E esse dinheiro seria, em tese, para ser aplicado em serviços públicos de qualidade. Seria a contrapartida estatal. Embora nós observamos que a administração pública brasileira ela seja eficiente quanto à tributação, quanto nos cobrar, quanto nos executar, ela não tem logrado êxito na concepção de seus fundamentos constitucionais, que seria a promoção da justiça social por meio do que se arrecada e a garantia da dignidade do contribuinte, do cidadão. A professora Fernanda Marinella faz uma excelente contribuição dizendo que para a prestação de um serviço adequado é imprescindível a aplicação do princípio da eficiência, que exige uma execução eficiente tanto na qualidade quanto na quantidade do serviço. Dessa forma, a atividade administrativa deve ser exercida com presteza, perfeição e rendimento funcional, evitando qualquer tipo de desperdício. O que se abstrai daqui é justamente a desproporção apontada. Hoje, quando vamos a um posto de saúde, possivelmente aguardaremos horas numa fila para poder ser atendidos. Temos ineficiência quanto à quantidade de serviço de saúde pública disponível para a população. Além de poucos médicos clínicos gerais para nos atender, técnicas de enfermagem, enfermeiros, nós ainda temos falta de médicos especialistas, falta de procedimentos especializados que não se promovem no SUS. E se levarmos essa análise para a educação, vamos encontrar também essa desproporção, vamos encontrar também essa ineficiência. Desde a educação infantil, quando os nossos filhos precisam ficar numa lista de espera para conseguir uma vaga numa creche, até mesmo na jornada que passamos, na missão que tivemos em conquistar uma vaga no ensino superior, e muitos tiveram que fazer o vestibular simplesmente porque nós sabemos que não tem vaga para todo mundo no ensino superior do país. Se analisarmos também a segurança pública, vemos que sofremos com falta de policiamento, né, com a ineficiência do sistema prisional. Isso tudo gera uma insatisfação e destaca essa desproporção, que pagamos demais e recebemos de menos. Precisamos considerar, assim, que existem fatores históricos que estão instalados em nosso país secularmente, né, desde a sua colonização, que impedem esses retornos, que permitem, que viabilizam a omissão do administrador e nos deixam de mãos atadas para cobrar. Corriqueiramente, a administração pública ela declara a necessidade de aumentar a tributação, de aumentar ainda mais o que se arrecada, para melhorar a qualidade do serviço público.
A Confederação Nacional da Indústria, em uma pesquisa realizada no ano passado, chamada Retratos da Sociedade Brasileira, ela ouviu vários brasileiros e chegou a um resultado de que a população não compactua com essa necessidade da administração. Não é necessário arrecadar mais, basta aplicar bem o que já é arrecadado. Então, o problema não está no montante que se arrecada, ao contrário, está na má gestão, na péssima gestão que temos hoje com o recurso público brasileiro. O Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação também realiza um estudo anualmente. O primeiro estudo foi realizado em 2010, chamado Índice de Bem-Estar Social. E para chegar a esse índice, eles avaliam a composição da carga tributária no produto interno bruto do país, relacionando com o índice de desenvolvimento humano. Nossa, o que é isso? Nós sabemos que, se analisarmos que a principal fonte de receita da administração pública do Estado é a tributação, então a carga tributária, o poder que tem a carga tributária no produto interno bruto, ela é altíssima. Quanto maior for a sua participação, a participação dos tributos na receita pública, em contrapartida nós deveríamos ter um índice de desenvolvimento humano mais elevado. O resultado da pesquisa, ao se fazer essa análise com 30 países, o Brasil fica em último lugar. É considerado, dentre os 30 avaliados, o país que oferece o pior retorno de bem-estar social, consecutivamente nos últimos 5 anos. Isso significa que, apesar da volumosa arrecadação que vai para os cofres públicos brasileiros, em contrapartida, não temos serviços públicos em condições dignas, que promovam a evolução social, ao desenvolvimento humano e a qualidade de vida do contribuinte. Mas então, chegamos ao impasse. Quais seriam as razões para a péssima qualidade dos serviços públicos brasileiros? O que impede que a volumosa arrecadação proporcione a prestação de serviços públicos de qualidade? Alguém se arrisca a contribuir? Eu já falei aqui da má gestão. Isso aqui, vocês acham que interfere na qualidade dos nossos serviços públicos? Sim ou não? Mas isso aqui tem no Brasil, gente? Bastante, né? Parece clichê, mas a corrupção é a ação mais lesiva às civilizações humanas. Nós sabemos que não acontece só no Brasil. Assim como em vários outros países, nós percebemos, é notável, que as ações públicas hoje, elas estão infectadas por ações corruptivas que impedem esse retorno de bem-estar social. Olha só que interessante essa chave. Lá vai tudo, a sua educação, saúde, moradia e o seu futuro. Bem? Outro fator que impede que tenhamos um bom retorno tributário são as excessivas despesas de governo. Né? Muito se falou nas campanhas presidenciais do ano passado de corte de gastos, de redução de ministérios. Talvez sejam, da mesma forma que foram propostas mascaradas, seriam também atividades mascaradas. Quando eu trago excessivas despesas de governo, eu quero relacionar com as ações de governo, notadamente apenas para promoção daquela equipe de governo, de determinado governante, de determinado governador, governo. Nós vemos que a administração pública se distanciou do interesse social, do interesse coletivo. Muitas ações hoje, elas são praticadas, é empenhado dinheiro público nessas ações apenas para publicidade de governos, para
para que dessa forma os governantes consigam se perpetuar no poder. Má aplicação de recursos. Essa é uma foto da obra de transposição do Rio São Francisco. O que acontece com essa obra? Alguns aqui possam até encontrar defensores, pessoas que apoiam, que acham que a transposição do Rio São Francisco é uma boa medida federal. Mas o que acontece? Toneladas e toneladas de recursos públicos já foram investidas nessa obra e não logramos ainda sucesso quanto aos seus resultados. É uma obra que demanda muito recurso público para pouco resultado, para baixo benefício à população do Nordeste. Outro exemplo é o Porto de Cuba, Porto Brasileiro em Cuba, no qual também foi empenhado bilhões de reais. O orçamento inicial foi dobrado e nós sabemos que agora está passando por CPI, tem indícios de que houve fraude nos procedimentos licitatórios, nos procedimentos de contratação. Além de ter sido uma porta de saída, uma porta de entrada para a corrupção, ainda é um mau investimento porque não atende diretamente às nossas necessidades. Uma população que é carente de educação, saúde e segurança e tem os seus governantes preocupados em estabelecer relações diplomáticas com Cuba. Outro exemplo e aqui grife-se esse excesso de gastos com eventos esportivos. Aqui eu quero grifar o excesso. Eu não estou falando que eu não acho correto investir-se no esporte, ao contrário. Mas o excesso de gastos com eventos esportivos, além de caracterizar a promoção de governos, também é um mau investimento. Essa é uma foto da Arena Amazônia, construída do zero em Manaus, para sediar as Copas de 2014. Estamos repetindo o mesmo erro. Esse é o canteiro de obras da Arena Esportiva que vai sediar as Olimpíadas de 2016 no Rio. Também é um excesso de gasto que poderia ser evitado, poderia ser convertido em medidas, inclusive esportivas, em políticas esportivas que realmente atendessem a favela do Rio de Janeiro, a pessoa vulnerável, as crianças em situação de vulnerabilidade social. Aqui tem três construções que já estão mais avançadas. Uma delas, eu estava lendo numa reportagem, que se trata de um estúdio de rock, ou estádio de rock. Rock é aquele esporte que se joga com patins, uma base, um taco e um disco que tem que se fazer gol. Não é um esporte muito comum no Brasil. Eu fico visualizando qual será a destinação desse estádio de rock, que está custando milhões ao governo do Rio de Janeiro, que fez financiamento com o BNDES, ou seja, dinheiro do país inteiro envolvido. E trata-se de má aplicação de recurso público, na minha singela opinião. Em suma, podemos apontar como os grandes fatores impeditivos dessa qualidade de serviço público que tanto sonhamos: a péssima aplicação de recursos, a apropriação indevida de verbas públicas, a corrupção e a publicidade de governantes. Vamos ilustrar melhor com um vídeo. Eu acho que para enxergar melhor deveriam ser apagados. Não sei como apagar a luz da frente. O fantástico, entre algumas matérias que envolvem a situação brasileira, recentemente publicou, foi ao ar, um retrato da condição dos postos de saúde. Não sei se vocês acompanharam, tiveram a oportunidade de assistir algum deles. E esse é um trechinho que no final tem um professor que vai ilustrar exatamente o que eu estou querendo passar para vocês, o que eu estou querendo trazer à reflexão. Mesmo assim, a falta de remédios continua. Esse é justamente o remédio de que o filho do seu Silva precisava. O pai preocupado
receitou o remédio, mas... E a pena não tem, só isso que diz, não tem, não tem. Tem que comprar, tem que desembolsar, que o cara te ganha. Na realidade eu tinha R$5, mas aí eu comprei o analgésico anti-inflamatório, aí sobrou R$2 de troco e o mototáxi não tem levar por R$2, é corrida 3. Você mora perto do povo? Não, eu não sei que é uns 3 quilômetros. Eu me sinto constrangido, me sinto humilhado. O que o seu Silva não sabe é que ele pagou 2 vezes por esse remédio. Quem explica isso é o professor Ricardo Gomes, da Universidade de Brasília. O dinheiro sai do bolso do seu Silva em termos de pagamento de impostos e esse recurso vai para a União, ele vai para o Estado e vai para o município. Ele é encaminhado para financiar o sistema de saúde e esse recurso é gerenciado pelas prefeituras e ele vai ser aplicado no imposto de saúde e uma pessoa que paga o imposto tem o direito de ir ao posto de saúde e ter o seu atendimento realizado porque ele paga os impostos e ele participou desse processo todo. Aqui nós vemos quão vulneráveis somos diante da administração pública, né? O seu Silva aqui estava a mercê não só da péssima qualidade da saúde, mas também do transporte, né? E isso acontece com vocês? Geralmente a gente tem que comprar remédios aqui em Palmas, a gente consegue tudo nas farmácias populares. Essa indignação, ela fica evidente quando temos que pagar não só 2 vezes, às vezes até mais que 2 vezes, para ter um serviço de qualidade. Contem comigo, às vezes a gente paga o tributo, beleza, deveríamos ter serviço público de saúde de qualidade, mas a gente sabe que não funciona, pagamos um plano de saúde, pagamos 2 vezes o plano de saúde. Quando a gente precisa do plano de saúde, o que acontece muitas vezes? Não cobre, não tem aquela especialidade, os consultórios, as clínicas, os médicos não estão atendendo pelo plano, temos que pagar uma 3ª vez para poder dispor de um amparo médico, de um amparo hospitalar. Na saúde pública da mesma, na segurança a mesma coisa. Precisamos pagar. Quantos de nós temos cerca elétrica em casa? Um sistema de alarmes predial, pagamos uma empresa de vigilância. Educação, eu falo por mim, que fiz ensino fundamental e médio na escola pública, e ao final, né, do 2º grau, tive que pagar cursinho pré-vestibular para pleitear uma vaga numa instituição federal, que não consegui, né? Então, muitas vezes a gente paga o cursinho pré-vestibular, tem que pagar durante o curso, todo o nosso curso de graduação, e no caso dos acadêmicos de direito que pretendem advogar, no final, ainda precisam pagar um cursinho para prestar exame de ordem. Então, vejamos quantas vezes precisamos pagar para ter serviços, para dispormos de serviços de qualidade no nosso país. O descontentamento com essas mazelas, historicamente instaladas no nosso país, estão cada vez mais evidentes. Nós temos ido às ruas, temos participado do movimento Estou na Rua, temos nos manifestado através das redes sociais, temos deixado explícito que nós não compactuamos com esse jogo sujo, que nós reprovamos qualquer ação corruptiva, qualquer atitude corrupta. E temos expressado também a nossa insatisfação com a calamidade em que se encontram os serviços dispostos a nós. O gasto público geralmente é objeto de péssima gestão, quase sempre desatenta à solidariedade social, verificando-se com enorme frequência o desperdício e a corrupção. De tal sorte que, por maior que seja a arrecadação, os recursos públicos sempre são insuficientes. Palavras de Hugo de Brito Machado, que ilustra muito bem o que foi dito até aqui. Eu acredito que eu não trouxe algo muito novo, né? Eu só
pretendi que vocês refletissem sobre algo que já sabem, sobre algo que já vivenciam, que a gente ilustrasse tudo isso. Mas então, Rian, qual seria? Haveria uma solução? Seria utópico demais pensar numa solução? É óbvio que se eu viesse aqui trazer a solução para vocês, eu não precisaria estar na condição de estudante ainda, né? Mas, infelizmente, temos que continuar cobrando dos nossos governos. Cobrar do governo municipal, do governo estadual, do governo federal. Aqui nós temos universitários de Direito, de Serviço Social, de Ciências Contábeis e de Administração, correto? Mais algum curso? Todos nós seremos profissionais amanhã. E nós podemos e devemos lutar pelo retorno que pagamos. Pelo retorno tributário em condições dignas, né? Equivalente ao que temos pago. Lutar pela melhor aplicação de recursos, né? E por uma efetiva fiscalização. O que acontece hoje no Brasil é muito macabro. Nós vemos, inclusive no nosso estado, isso é muito forte, que um político fiscaliza outro somente quando é do seu interesse, somente quando ele é concorrente, quando ele pretende derrubar o adversário. No demais, os nossos próprios políticos, os nossos próprios representantes fecham os olhos, né, para a má aplicação, para a corrupção dos outros agentes. Nós temos que exigir uma eficiente fiscalização, uma fiscalização correta, integral, da qual nós podemos fazer parte, nós podemos ser parte ativa e que podemos realmente tirar do papel a transparência e a publicidade dos atos da administração. É necessário combater esses fatores que eu falei aqui. A corrupção, a má aplicação, os gastos, os excessos de gastos com ações de publicidade. Preciso combater isso e acabar com a inversão de prioridades. Precisamos trazer de volta a administração pública para nos atender. Isso não é fácil, né? Eu sei que isso não é fácil. Quando eu comecei o curso de Direito, a gente sempre começa, acho que qualquer curso de graduação, muito ativista, né? Muito sonhador, muito utópico. Mas, apesar de ter tido a minha ideologia moldada, eu acredito que não precisamos desistir do sonho, né? Nós podemos sim, e enquanto cidadãos, enquanto profissionais, nós podemos e devemos lutar por essa melhoria. É o apelo que eu faço a vocês como colegas. Então, eu convido a todos vocês a dizer chega, a gritar chega. E a partir de amanhã, eu sei que uma jornada como essa, uma jornada de palestras como essa, às vezes nos deixam aguerridos por um tempo e depois voltemos a adormecer. Mas eu espero que não, porque na segunda-feira, quando alguém aqui for abastecer o seu carro ou pegar um transporte público, lembre-se da quantidade de tributos que pagamos e do retorno que não obtemos. Então, vamos gritar chega durante todos os próximos dias das nossas vidas e acreditar que é possível sim a mudança.